Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 13ª aula de Geografia, estudando em casa. Hoje nós iremos continuar falando sobre a Europa, as migrações na Europa, página 80. A Europa apresentou intensos fluxos migratórios, internos e externos ao longo do último século. Conflitos étnicos, perseguições políticas ou religiosas e buscas por melhores condições de vida intensificaram esses deslocamentos populacionais. Aqui você vê descrito os motivos que fazem as pessoas se deslocar, ou seja, migrar de um lugar para o outro, que é justamente os conflitos, as perseguições políticas e religiosas e a busca por melhores condições de vida. Após a Segunda Guerra Mundial, as migrações ocorreram em virtude da reconstrução do continente. Aqui já vai ser outro motivo. Esse tipo de migração aqui é a reconstrução do continente, que encontrava-se devastado pelo conflito. Grande parte dos imigrantes se originava de ex-colônias europeias, em especial as da Ásia e as da África. A partir do ano 90, o fim do Bloco Socialista levou grande número de trabalhadores do leste europeu a se deslocar para os países da Europa Ocidental em busca de emprego, de salários mais altos e de melhores condições de vida. Nas últimas décadas, a Europa continua recebendo grande quantidade de imigrantes de várias partes do mundo. Atualmente, houve grande aumento no número de refugiados que chegam aos países europeus vindos de zonas principalmente de conflitos, como a Síria, vindos do Iraque e Afeganistão. Já já nós vamos ver o mapa. O grande fluxo de imigrantes e refugiados tem sido motivo de preocupação para os países europeus. Muitos desses países criaram políticas de restrição à entrada de imigrantes, ou seja, estão criando estratégias para impedir que pessoas de outros países entrem no seu. E têm adotado medidas para conter esse fluxo, como maior controle de entrada e saída nas fronteiras externas, criação de muros nas áreas fronteiriças e estabelecimentos de cotas para refugiados. Aqui você vê o mapa, crise migratória de 2018. Nas legendas você vê essa barrinha aqui significa a quantidade de pessoas que submeteram um pedido de asilo, ou seja, para morar no outro país por mais de uma vez, solicitante de asilo, rotas migratórias, esse tracinho, 1.000, 5.000, quanto mais grossinho, dados referentes ao período de janeiro a agosto de 2018. Aqui nessa outra legenda por cor, você vê solicitante de asilo no país de destino a cada 10.000 habitantes. Branco, menos de 1, amarelo, de 1 a 3, de 3 a 5 e assim por diante. Aí você vê, quanto maior a barra, mais pessoas pedindo asilo, mais de uma vez. A cor mais escura, mais pessoas também pedindo abrigo. Então, você já está vendo aí como era a situação dessa crise migratória em 2018. Movimentos separatistas na Europa. Em várias partes da Europa podem ser encontrados movimentos separatistas. O que esses movimentos buscam? Eles buscam a independência de suas respectivas regiões, como é o caso de Flandres, na Bélgica, do norte da Itália, das repúblicas do Cáucaso, da Escócia, no Reino Unido, e das regiões da Catalunha e do País Basco, na Espanha. Esses movimentos, eles acabam gerando conflitos e tensões regionais no continente e resultam da diversidade étnica e das identidades culturais da Europa. O separatismo basco é um dos que mais se destacam, pois foi o que mais radicalizou as suas ações, criando em 1959 o grupo Euskadi Acatasuna, mais conhecido pela sigla ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, em euskaro, o idioma basco. A organização ETA, sustentada por fortes ideias e ideais nacionalistas e separatistas, promoveu muitos atentados como forma de pressionar o governo espanhol pela independência.
Em 2011, o ETA anunciou o fim da luta armada e, em 2018, o fim de sua trajetória como organização política militante. A maioria da população basca vive na região conhecida como País Basco, que, apesar de não se constituir um Estado, reúne pessoas que compartilham uma cultura, uma história e uma língua comuns. A Catalunha apresenta um dos exemplos mais significativos e antigos de separatismo. Desde 1930, muitos catalães reivindicam sua independência. Assim como o País Basco, a Catalunha é uma região autônoma da Espanha e conta, inclusive, com parlamento, polícia e líderes políticos próprios, desde a crise econômica que atingiu fortemente a Espanha em 2008. A onda de separatismo cresceu, apoiada pela importância econômica da região. Os catalães chegaram recentemente a se declarar independentes após um referendo realizado em 2017, mas, diante de reação de Madrid, foram obrigados a recuar. Aqui você vê na imagem, um ano após o referendo de independência da Espanha, catalães protestam em Barcelona exigindo o reconhecimento do resultado da votação. A Escócia integra o Reino Unido, mas há um sentimento separatista bastante forte entre seus cidadãos. Em 2014, com a autorização do governo britânico, foi feito um plebiscito para decidir a separação. Por uma pequena margem de diferença, 45% a 55% dos votos válidos, a população escocesa votou pela permanência no Reino Unido. O Brexit abre a possibilidade de novas tentativas de saída dos escoceses, que avaliam os benefícios em continuar na União Europeia, como as vantagens fiscais nas transações comerciais com esse bloco econômico. Vamos para a nossa atividade. Releia as páginas 80 e 81 e responda: o que causou o intenso fluxo migratório na Europa no último século? 2. O grande fluxo de imigrantes e refugiados tem causado preocupação na Europa. Quais medidas de contenção os países europeus têm adotado? 3. O que são grupos separatistas e o que eles buscam conquistar? 4. Quais foram os principais fluxos de migração interna no continente europeu? Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar tanto as perguntas como as respostas de caneta. Conto com seu empenho e mais uma vez eu finalizo o Estudando em Casa.